Fala galera do InfectoCast, estamos aqui para a gravação de mais um episódio. Eu, o Lino. E a Carolina. E hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente já queria falar faz um tempinho, muito legal, eu particularmente gosto muito, que é a infecção latente por tuberculose, a ILTB. Né, Carol? E por que você acha que a gente tem que falar disso? Então, eu acho que a ILTB é um assunto muito legal, porque a gente para pensar na tuberculose e é uma doença milenar, né, e que a gente tem métodos de rastreio de infecção latente, a gente tem métodos diagnósticos cada vez mais avançados, métodos moleculares, a gente tem tratamento eficaz e continua sendo um problema de saúde no Brasil, né? Isso reflete que a gente não pode olhar para a tuberculose só como um problema médico, né? Um problema, a gente não vai resolver o problema da tuberculose quando a gente olhar só para essa parte, né? Enquanto a gente não olhar para todas as outras coisas envolvidas, né? A população privada de liberdade, vivendo em situações de as cadeias sucateadas, a população vivendo com HIV, que a tuberculose continua sendo a principal causa de morte nessa população, galera morando aí em moradias, aí dividindo o mesmo cômodo com 6, 7 pessoas no mesmo cômodo. Enquanto a gente não olhar para esses fatores, a gente vai continuar com esse problema da tuberculose, né? Então, falar de infecção latente é uma das ferramentas que a gente tem para tentar combater, né, essa doença aí que continua afetando muita gente. De fato, e aí a gente pega os avanços da medicina, né, falando sobre hoje em dia terapia imunossupressora, imunobiológico, os avanços que a gente teve para tratamento de câncer, quimioterapia. Então, cada vez mais a gente tem uma população mais propensa, mais suscetível a desenvolver tuberculose, né? Levando em conta a imunossupressão. Quando uma pessoa é exposta ao bacilo da tuberculose, 30% delas tem chance de se infectar por ele, né? E aí vai depender de várias coisas. A idade do indivíduo, as comorbidades que ele tem, o grau de imunossupressão, o quanto de resposta celular ele vai poder montar para se proteger, depende do grau de exposição, né? A proximidade que ele tinha com aquela pessoa, por quanto tempo ele ficou próximo a essa pessoa, então são vários fatores. Daí desses 30%, 5 já podem desenvolver a infecção nos primeiros 2 a 5 anos. O restante pode ficar na forma de infecção latente, que seria o quê? A definição da infecção latente, Carolina? Que é isso, né? A pessoa que teve contato com o bacilo, ela não desenvolveu doença ativa, né? Isso é um pré-requisito para você chamar de infecção latente, né? Então ela não tem evidência de doença ativa, mas ela tem aquele estado de resposta imune persistente ao antígeno da micobactéria, né? Isso. E é um dado que eu fiquei chocada lendo sobre infecção latente, é que 1/4 da população mundial tem infecção latente por tuberculose. Isso é absurdo, né? É a magnitude do problema. E aí, levando em conta que 25% da população mundial tem essa infecção latente, diagnosticá-la e tratá-la adequadamente seria a maior ferramenta que a gente tem para poder diminuir o burden de tuberculose no mundo. Daí nós falamos que é um indivíduo que tem uma resposta imune celular comprovada ao Mycobacterium tuberculosis, então nós podemos comprovar essa resposta imune por meio de 2 testes que são os mais usados, que são a prova tuberculínica e o IGRA, né? Isso. Vamos começar falando um pouquinho sobre a prova tuberculínica. Só para falar um pouquinho deles, assim, eles têm 2 grandes limitações, que uma é que ele não consegue identificar qual pessoa está com maior risco de progredir para uma TB ativa, né? Ele não consegue predizer isso pelos valores. E outra que é um diagnóstico indireto, né? Que ele não consegue diferenciar o que é a reativação imune, aquela pessoa que tem uma reativação imune por ILTB e a pessoa que tem uma TB ativa, né? Então ele não permite se distinguir entre TB ativa e ILTB. Mas são as ferramentas que a gente tem, né? O PPD, que é o mais usado aqui no Brasil. Ambos eles têm um alto valor preditivo negativo, né? Então se você tem um PPD de 0, ele te dá uma certa confiança de que o paciente não tem infecção latente por TB. O PPD, como é que ele funciona, né? Você vai fazer uma inoculação intradérmica de um derivado proteico, né, purificado da micobactéria. Você faz essa inoculação no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, e aí você vai medir o maior diâmetro que vai ser formado ali, se tiver alguma reação, né, o diâmetro transverso da área dessa induração palpável. Você mede 48 ou 72 horas depois dessa inoculação, né? Quais são as limitações, né, do PPD? Primeiro que ele é um teste que é operador dependente, né? Precisa de um pessoal preparado para poder realizá-lo. Precisa que o paciente volte 2 vezes ao serviço, a primeira para fazer a intradermorreação e a segunda para aferir a área de induração. Ele também tem a desvantagem de poder ser alterado pela BCG, muito pouco, né? Principalmente naqueles indivíduos que tiveram um intervalo entre a vacina e a BCG menor que 1 ano, mas aqui no Brasil, como a BCG é aplicada
E no primeiro ano de idade é algo que vai interferir menos na população adulta. É um cuidado um pouco maior para a área da pediatria. A outra coisa é que ele tem alguns antígenos comuns a outras micobactérias que estão encontradas no ambiente. Então, micobactérias não tuberculosas também podem alterar o PPD, tá? E a vantagem é que é um método barato, né? Amplamente disponível. A gente ficou aqui um tempo no Brasil sem ter PPD disponível, mas eu acho que hoje está tudo tranquilo na maioria das regiões. Se você aí da sua cidade tem enfrentado alguma dificuldade para realizar PPD nos seus pacientes, manda um oi aí pra gente que a gente quer saber. Já o IGRA, que é o ensaio de liberação do interferon gama, é um ensaio de sangue total que parte do seguinte princípio. Ele vai pegar uma amostra de sangue do paciente, expô-lo a antígenos do Mycobacterium tuberculose. Esses antígenos são o ESAT6 e o CFF10. E aí depois disso, ele mede a liberação in vitro. Daí depois disso é medida a liberação in vitro do interferon gama pelas células T sensibilizadas, né? A vantagem do IGRA é porque esses dois antígenos aí avaliados, eles só estão presentes no Mycobacterium tuberculosis e no Mycobacterium bovis. Não estão presentes na BCG nem em outras micobactérias ambientais. E aí vai dar uma reação mais específica, mais confiável. Existem 3 tipos de ensaio: o Quantiferon TB Gold, o Quantiferon TB Gold Plus e o TB Spot. Quais as diferenças entre eles? Primeiro que o Quantiferon ele vai medir os níveis de interferon gama liberados pelos linfócitos T após a exposição antigênica in vitro, tá? E aí o Quantiferon TB Gold ele só mede essa resposta dos linfócitos TCD4, enquanto o Quantiferon TB Gold Plus mede dos linfócitos TCD4 e TCD8, o que aumenta a sensibilidade em relação ao TB Gold apenas. Já o TB Spot funciona de uma forma diferente. Ele é um método imunoenzimático simplificado que quantifica quantas células T efetoras específicas foram ativadas após a exposição aos antígenos, e não necessariamente o nível de liberação do interferon gama. Dito isso, quais as vantagens do IGRA? Primeiro que ele é mais específico, né? Não vai ter interferência daqueles fatores que eu havia falado anteriormente. Ele só precisa de uma única ida do paciente ao consultório, que é aquele para colher o sangue, que facilita mais ainda. Não é operador dependente, mas a desvantagem é de fato o custo, tanto que nem é disponível infelizmente no Sistema Único de Saúde. E diferente do PPD, ele não dá um valor específico, é um teste qualitativo que vai te dizer se é positivo, negativo ou indeterminado apenas. Isso. E além disso ele não é validado em menores de 2 anos, né? Tem esse porém aí. Então, falando um pouquinho sobre quem que a gente vai rastrear, né? A gente parte do pressuposto de quais são aqueles grupos de risco de entrar em contato com o bacilo, né? E quais são os pacientes que têm risco de desenvolver a tuberculose ativa. Né? E quais são esses grupos, então? Todos os contactantes, né, no período dos últimos 2 anos de TB bacilífera, que é a pulmonar e a laríngea, pessoas vivendo com HIV, pessoas que vão usar inibidores de TNF-alfa ou corticoides, dose maior que 15 mg dia de prednisona por um período maior que 1 mês, pessoas que têm alterações radiológicas sugestivas de sequela de tuberculose, pacientes que vão transplantar, né, que vão ser submetidos a alguma imunossupressão, pacientes com silicose, pacientes com neoplasia de cabeça e pescoço, linfoma ou outras neoplasias hematológicas, ou outras neoplasias que também vão fazer uso de terapia imunossupressora, doente renal, dialítico, pacientes com diabetes, pacientes desnutridos, né, com menos de 85% do peso ideal, tabagistas com um consumo aí de mais de 1 maço por dia, e profissionais da saúde, né? Daí, agora meio que uma reflexão pra gente. Quantos pacientes diabéticos nós já atendemos? Quantos pacientes dialíticos? Quantos tabagistas? Quantos profissionais de saúde já fizeram PPD? Se a gente for ver, a maioria dos nossos pacientes, né? Exato. E aí desafio você a pensar quantos você já pediu. E nesse você eu incluo a mim mesmo. Porque... Você já fez PPD? Eu nunca fiz. Não, também nunca fiz. Doido, né? Mas é isso, são muitas pessoas. E aí a gente pega, por exemplo, a tuberculose é mais comum nos países subdesenvolvidos. O número de diabéticos nos países subdesenvolvidos está aumentando. Então, a gente vai ter um impacto aí dessas 2 doenças enorme. E só para salientar que, especialmente os pacientes que tiveram contato que são contactantes de TB bacilífera e os pacientes vivendo com HIV, essas são as 2 populações onde a gente tem que ficar sempre mais focado
em diagnosticar ILTB, porque são os pacientes que mais têm o risco de adoecer. Então esses daí a gente não pode deixar escapar de forma alguma, tá? Daí a gente viu o paciente, pediu o teste, o IGRA, o PPD, excluiu que ele tem doença ativa, fez anamnese, exame físico, tudo bonitinho, viu que ele não tem nenhum sintoma. Faz uma radiografia de tórax, vê que ele não tem sinal de doença ativa em pulmão. Nós temos a indicação de tratar esses pacientes, né? Quais são as indicações? Vamos começar dizendo que elas variam de acordo com o grupo que a gente rastreou. Não existe um valor que você possa usar como referência para todos os grupos de PPD, tá, gente? Cada grupo vai ter um valor X que a gente vai comentar já já, diferentemente do IGRA que você considera positivo ou negativo. A Carolina vai falar aí agora um pouquinho sobre. Então, as indicações, acho que dá para dividir em grandes 5 grupos, né? O primeiro grupo é das crianças com menos de 10 anos. Quem que a gente vai tratar, né? Aquelas crianças contactantes de TB bacilífera, né? Com uma prova tuberculínica positiva, maior ou igual a 5 milímetros, ou com um IGRA positivo, ou crianças que vão ser submetidas a alguma imunossupressão, independente de contato ou não com TB bacilífera. O segundo grupo, a gente vai para aqueles já maiores de 10 anos, que tem a prova tuberculínica maior ou igual a 5 milímetros, ou um IGRA positivo. Nesse segundo grupo, quem que a gente vai tratar? Então, pessoas vivendo com HIV, pessoas que entraram em contato com TB bacilífera, pessoas que têm alteração no raio-x sugestiva de alguma sequela de tuberculose, pessoas que vão ser submetidas ao uso de inibidores de TNF-alfa, pessoas que vão usar corticoide em dose imunossupressora, né, mais que 15 mg dia por mais de um mês, ou aquelas pessoas que estão aí em pré-transplante. Então, esse é o grupo que a gente vai usar um corte de 5, né, para o PPD. O IGRA ele não tem corte, né? Ele é positivo ou negativo, que bate muito com aquilo que o Lino falou, né? São as pessoas que têm maior chance de adoecer, de desenvolver TB ativo, então a gente usa um corte menor para elas. Quando que a gente vai usar o corte de 10 milímetros, né? Ou IGRA positivo? Pacientes com silicose, neoplasia de cabeça e pescoço, linfoma, outras doenças, outras neoplasias hematológicas, renais crônicos dialíticos, pacientes que vão usar alguma quimioterapia imunossupressora, diabéticos, os desnutridos, aqueles que têm a carga tabágica aí mais de um maço por dia, ou que tem alguma sequela de TB, sugestiva de TB no raio-x. O outro critério, que é aquele critério da conversão do PPD, né, ou seja, alguém que já teve um PPD medido alguma vez na vida, o PPD era de 5, aí fez de novo e foi para 15. Né? Então esse aumento, né, maior que 10 milímetros no valor do PPD, essas pessoas que apresentam essa conversão, quem que a gente vai tratar? Contactantes de TB bacilífera, profissionais da área de saúde ou que trabalham em algum laboratório, né, que lida com micobactéria, trabalhadores do sistema prisional, né, pessoas que vivem privadas de liberdade e trabalhadores também de instituições de longa permanência. E o último grupo, que é um grupo sempre à parte, né, que são as pessoas vivendo com HIV. Quando que a gente vai tratar essas pessoas, né? Se ele está com CD4 menor que 350 ou um CD4 desconhecido, ele tem indicação de tratar independente de PPD, independente de IGRA. Pacientes com CD4 maior que 350, a gente vai tratar se a prova tuberculínica for maior ou igual a 5 ou IGRA positivo. HIV contactante de TB bacilífera a gente também trata. Se teve algum registro prévio anterior de já ter tido uma prova tuberculínica positiva, maior ou igual a 5 ou IGRA positivo, e não tem histórico de tratamento, a gente também vai tratar. Já que são muitos critérios, muitas informações, vamos dar uma recapitulada. Isso, então os grandes grupos, né? Então, crianças menores de 10 anos, contactante, se tiver prova tuberculínica maior ou igual a 5 ou IGRA positivo, ou independente de contato, se vai ser submetido à imunossupressão. Maiores que 10 anos, prova tuberculínica maior ou igual a 5 ou IGRA positivo, aquele grupo que tem chance de realmente adoecer e de desenvolver TB ativa, usando esse critério menor para ser mais seletivo, né? Usando o critério do maior ou igual a 10, aquele outro grupo de pessoas com comorbidades. O da conversão, principalmente aí para contactantes de TB e para profissionais da saúde. E pacientes com HIV, lembrar que abaixo de 350 CD4 a gente trata independente de PPD. CD4 maior que 350 se tiver um PPD maior ou igual a 5 ou IGRA positivo. E para o conhecimento de todos, tem uma ferramenta muito legal que está online disponível aí para todo mundo acessar, que é o The Online TST IGRA Interpreter. A gente vai deixar o link lá no nosso Instagram e o que é que essa ferramenta pode contribuir, né? Lá você vai deixar o resultado do PPD, o resultado do IGRA, a idade do seu paciente, de que local que ele é,
o status do BCG, se ele teve algum contato recente com o paciente com TB ativa e as comorbidades dele, né? Daí depois ele vai dar os resultados, qual a probabilidade que aquele teste seja um verdadeiro positivo, né? O risco anual de desenvolvimento de tuberculose ativa, o risco cumulativo da doença e ainda, se você for optar por tratar com isoniazida, que já a gente vai falar quais são as estratégias de tratamento, ele dá o risco clínico do paciente ter algum efeito adverso droga induzida. Então é bem legal e eu acho que é uma ferramenta que pode nos ajudar um pouco a decidir para o tratamento desses pacientes. Muito legal, eu não sabia não dessa ferramenta. Eu também descobri hoje, legal. Nunca usei, mas estou aí indicando. Tá, fala do tratamento então? Vamos lá. Hoje em dia a gente tem 3 esquemas possíveis para tratar ILTB, né? Tem um tratamento que é com isoniazida e monoterapia, um pouco mais prolongado. Um tratamento com rifampicina e monoterapia. E felizmente, graças a Deus, chegou no SUS o tratamento com dupla terapia, que é bem mais curto, tem uma custo-efetividade excelente, que já a gente vai falar, que é a isoniazida combinada com a rifampicina. Vamos começar do basic lá, que é a isoniazida e monoterapia, né? Isso. Nesse tratamento aí, a gente vai fazer a isoniazida diária, na dose de 5mg quilo dia. Esse tratamento ele tem que ser pelo menos 270 doses, que tem que ser feito no período de 9 a 12 meses, pelo menos, tá? É um tratamento que já se provou muito eficaz em diminuir. A depender de quanto tempo você use, ele pode ter uma eficácia de 60% a 90%. O ruim dele, de fato, é porque é um tratamento muito prolongado, tem que tomar comprimido todos os dias, e a isoniazida a gente sabe que não é um remédio isento de efeitos colaterais, na verdade ela tem alguns vários, né? Efeitos gastrointestinais, é uma droga que tem sua hepatotoxicidade bem conhecida, então aqueles pacientes mais idosos, crianças, os pacientes que já têm uma doença hepática crônica, eles estão sob um risco maior de desenvolver uma hepatite com a isoniazida, fora todas as indicações, todas as interações, digo, medicamentosas que ela tem, né? Principalmente com anticonvulsivantes. Então, e daí nesses pacientes que a gente prefere a outra droga que a gente tem, que é a rifampicina, né? Como é que é, amiga, o tratamento? Que aí vai ser a rifampicina, monoterapia também, 10mg por quilo, né? Uma dosagem máxima aí de 600mg dia. E também tem que ser tomada são 120 doses, que você pode tomar aí de 4 a 6 meses. Então, reforçando, é a primeira escolha nesses pacientes que têm maior risco de alguma reação adversa à isoniazida, né? Então, extremos de idade, maior que 50 anos, menor que 10 anos, hepatopatas, ou que tem alguma intolerância à isoniazida, a gente vai preferir a rifampicina. Isso. Lembrando que a rifampicina também não é isenta desses efeitos adversos que a gente já falou, tá? Inclusive, ela é uma droga que interage muito com antirretrovirais. Então, como a gente vai tratar esses pacientes com ILTB, com HIV, atentar se ela está usando, por exemplo, dolutegravir, né? A gente sabe que precisa aumentar a dose do dolutegra se ela está usando rifampicina, o que não é necessário, por exemplo, se está usando efavirenz ou raltegra. E atentar também para os pacientes que estão em uso de inibidores de proteases. Sempre vamos abrir lá aquelas calculadoras de interação medicamentosa, que é interessante para a gente ver se dá para mudar para outra droga ou não. E aí, como a gente falou desses efeitos adversos da isoniazida, nessas populações específicas, principalmente se o paciente já tem uma doença hepática crônica de base, é interessante monitorar as transaminases. Não é para todo mundo, tá, gente? Não vamos fazer uma prevenção quaternária aqui. Daí, se as transaminases aumentam mais que 5 vezes o valor de referência, ou se aumentam mais que 3 vezes no paciente sintomático, a gente tem que retirar a isoniazida, tentar um tratamento alternativo. E a última opção de tratamento que a gente tem, que foi aprovada recentemente, né, que entrou no SUS faz pouco tempo, que é a rifapentina com isoniazida. É um esquema posológico muito melhor para o paciente, né? Isso que você vai tomar 900mg de rifapentina com 900mg de isoniazida, isso uma vez por semana por 3 meses. Né? Então isso facilitou muito, né? Idealmente, todos esses tratamentos preferencialmente devem ser feitos, né, sobre tomada observada, né? Então o agente de saúde ir na residência da pessoa observar ela tomar, ou ele vai na UBS para que seja documentado, né, o tratamento certinho, mas é um tratamento que facilitou muito, né? Eu até cheguei a prescrever essa semana no ambulatório, a paciente quase surtou de felicidade, porque ela estava na cabeça que ela ia ter que usar 9 meses de isoniazida, né? E daí passa para uma vez na semana, por 3 meses. Realmente facilita muito para o paciente. Muito legal, né? E aí, facilitando a adesão, a gente aumenta muito a efetividade do medicamento, né? A efetividade do tratamento.
Já tem estudo mostrando que a adesão é bem maior se comparado com a monoterapia com isoniazida. Além da adesão ser maior, por facilitar a posologia também é maior porque é um esquema que eventualmente vai ter menos efeitos colaterais. Então, se a gente puder, se você tiver disponível para escrever isso aí, vale muito a pena. Mas lembrar também que a rifampicina ela tem um perfil de interação medicamentosa muito similar à rifampicina e ela também tem mais ou menos os mesmos efeitos adversos, tá? Mas é algo que funciona bem. Isso. Algumas consideraçõezinhas só de alguns grupos especiais aqui, gestantes com ILTB, preferivelmente postergar isso para depois do parto. Lembrar que rifampicina e isoniazida são categoria C na gestação. Então a gente prefere aguardar depois do parto. E se for gestante HIV positiva, né, a ideia é que não se postergue tanto esse início de tratamento, mas caso a gestante seja HIV positivo, né, a ideia é não postergar tanto esse início da terapia, mas se possível aguardar aí pelo menos até o fim do primeiro trimestre, né? Eu acho que vocês perceberam aí o quanto eu fiquei empolgado falando da rifampicina com a isoniazida, né? O estudo que eu acho que, se der para vocês lerem, que eu adorei, muito legal, PREVENT-TB, foi o estudo que avaliou a eficácia aí da rifampicina e isoniazida. Comparando com a isoniazida sozinha, é muito legal. Depois deem uma lidinha que vocês vão ver porque a empolgação. Ou não. Ou não, né? Vai ver. Acho que é isso então, né? De LTB. Sim. Acho que umas mensagens finais aí que eu queria deixar. Super importante. Enfim, tudo isso da TB ser uma doença super negligenciada e que a gente tem que ter isso na mente, né? O Lino falou, né? Quantos pacientes com diabetes a gente vê, doença renal crônica. Então a gente tem que tá pedindo mais PPD, né? Tá pedindo IGRA não, porque não tem no SUS, né? Mas para quem tá aí no meio particular e tem essa ferramenta disponível. Então lembrar de rastrear os pacientes. Super importante excluir TB ativa, né? Vamos lembrar que se o paciente está com uma tuberculose ativa, a gente usar uma monoterapia nessa tuberculose ativa e tem risco de resistência, né? Então é super importante uma boa anamnese, um bom exame físico, um raio-x para excluir que esse paciente tenha TB ativa. E uma coisa na hora de tratar, né? E eu acho que, amiga, muito importante ao longo do tratamento também, que a gente não falou aqui, é sempre rastreie. Se o paciente vai voltar para pegar mais medicação, sempre rastreie ele para os efeitos adversos. Veja como é que está a adesão e, especialmente, se ele desenvolveu ou não a tuberculose doença, porque isso aí vai mudar o tratamento tipo total. Então, sempre reparar nisso. Isso, e um sinal de alerta é caso o paciente tenha ficado um tempinho sem tomar, né? Tava usando rifampicina e parou, ficou 2 meses, consecutivos ou não, mas ficou sem tomar, né? Sempre antes de voltar ao tratamento nesses pacientes que tiveram abandono, rastrear a TB ativa e depois retorna ao tratamento. Isso. Daí você falou para rifampicina 2 meses, né? Para isoniazida, esse tempo é 3 meses, você tá? considerar abandono, né? Exato. Daí você começa do zero de novo o tratamento para ILTB, se for o caso. E uma coisa que eu acho super legal da tuberculose e que no Brasil funciona muito é o sistema de notificação. A ILTB ela não é notificação compulsória, mas a ILTB tem um sistema de notificação próprio, né, no Brasil. E eu acho super legal notificar para abastecer dados, para a gente ter mais informações, né, sobre a tuberculose, como que a gente está tratando, se a gente está tratando. Então, eu acho sempre legal alimentar aí esses dados. Exato. Então, tema muito legal, né? Tuberculose é um mundo, né? A gente falou só de uma pontinha dela aí. Com certeza vai ter outros episódios de TB, né? Mas acho que deu pra dar uma pincelada aí sobre infecção latente. Propositalmente, a gente só não falou aqui sobre o tratamento de LTB para quem tem contato com tuberculose multidroga resistente, tá? A gente vai fazer um post no Insta sobre isso aí, porque tem algumas divergências, não tem nada muito bem estabelecido, mas pode deixar que lá no nosso Instagram, em todas as nossas redes sociais, no @infectocast, vocês vão ter mais informações sobre isso. Se tiverem qualquer dúvida, mandem aí, galera. Muito obrigado. Valeu, salve!